Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Audaz. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, mas antes eu quero falar qual o propósito que nós temos trabalhado nesse podcast. Nós temos falado muito sobre a vida cristã diária, como um cristão vive diariamente, como nós podemos estabelecer o reino de Deus através do nosso trabalho, da nossa casa, da nossa família. Sabemos que as experiências e os testemunhos têm nos construído, porque temos recebido muitos feedbacks de pessoas que têm utilizado essas experiências diárias dos nossos convidados, daquilo que a gente conversa, para poder crescer, avançar na sua vida, para poder desmistificar o evangelho e trazer de uma forma prática. Jesus amou tanto o mundo, Deus amou tanto o mundo, que ele veio como uma pessoa para poder conviver com a humanidade. No final de Apocalipse, a Bíblia diz que novos céus e nova terra virão, mas que Deus habitará com os homens. Então, a vida humana é importante. Jesus veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. E nós estamos mais uma vez aqui. Então, você que chegou nesse vídeo com esse tema, eu quero te incentivar para que você possa compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas. Se no final algo Deus falou no teu coração, depois que você ouviu, assistiu esse vídeo ou ouviu esse podcast no Spotify, deixa um comentário. É muito importante você dar o feedback daquilo que Deus falou com você, porque pessoas vão ser alcançadas com isso. Quanto mais feedbacks, quanto mais comentários, a plataforma vai lançar esse vídeo para muitas pessoas, ou Spotify, e nós vamos cumprir com a grande comissão, que é estabelecermos o reino de Deus e discipularmos as nações. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, a Aline Shen. Bom, primeiramente, quero agradecer pelo convite. Então é um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre Deus, que isso é maravilhoso, isso edifica nossa alma, nosso espírito. E também falando um pouquinho sobre a minha profissão, a minha área de atuação. Então é um prazer estar aqui compartilhando e estar aqui com vocês. Isso aí. Para que vocês possam saber um pouco mais também sobre a Aline, ela lidera hoje o nosso ministério, Igreja Batista Menorá. Ela lidera adolescentes, ela já tem uma jornada aí que ela já tem construído na liderança, ajudando pessoas, transformando pessoas. Então você também que está aí assistindo a gente, talvez você lidere alguma área aí da tua igreja, ela vai também ajudar nesses aspectos. É uma profissional também em muitas outras áreas e a gente vai falar sobre isso. Então, para a gente começar aqui, Aline, eu queria falar e queria perguntar para você, você já está há muito tempo liderando, você também trabalha com pessoas, você está envolvida com bastante gente, mas a gente te trouxe aqui para que você possa falar também um pouco sobre uma coisa que a gente tem percebido muito nessa geração, uma geração como a Gen Z, a geração Z, que a gente tem percebido que, na verdade, não só a geração Z, mas a gente está numa temporada assim, de muita ansiedade, a gente tem convivido com esses problemas, você mais, porque você trabalha com isso também, mas a gente queria falar um pouco sobre essa questão da ansiedade nessa geração, nessa era, nesses dias. E você sabe muito, porque você tem conhecimentos científicos, você tem falado isso, tem sido muito relevante as suas palestras, as suas pregações em relação a isso. E eu queria perguntar para você, o que tem levado as pessoas a viver nesses dias dessa forma? Explica para a gente, cientificamente, biblicamente, vamos falar um pouco sobre isso. Então vamos lá. Bom, falando um pouquinho de ansiedade, a ansiedade ela já vem aí numa crescente, e durante a pandemia e pós-pandemia, então hoje nós estamos falando da população brasileira, onde 68% dos brasileiros possuem um alto nível de ansiedade. E entre esses 68%, 28% da população brasileira é diagnosticada com um transtorno de ansiedade generalizada. Então, quando a gente fala de transtorno, é algo já crônico. Então, é uma pessoa que ela já precisa de acompanhamento, de medicamento. Então, sempre quando a gente usa a palavra transtorno, é algo já crônico. Quando a gente fala de episódios, síndromes, isso é algo que há remissão. Então, a pessoa ela consegue, com acompanhamento e medicamento, ela ter aí uma cura 100%. Mas quando vira transtorno, que é esse caso dos 28%, que já possuem um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizado, então são pessoas aí que, claro, ao olhar científico,
precisam de acompanhamento, né? Sim. Mas nós cremos, né, no médico dos médicos, Senhor dos senhores, que é aquele que pode, né, trazer uma remissão independente de diagnóstico, independente da medicina, né? Mas um ponto importante também da ansiedade, o que a gente tem visto muito na questão da ansiedade, que ela não tem idade, né? Então ela tá vindo já aí de uma galera de 12, 13, 14, 15 anos que já possui aí alguns sintomas, alguns sinais de ansiedade, Sim. né? E aí as perguntas, né, vou até aqui falando e vai me perguntando também. Boa. O que causa ansiedade? Sim. Né? Então o que causa ansiedade a gente chama de fator de multifatorial. Então são inúmeros fatores, né, que pode causar a ansiedade. Então, dentro de casa, um pai, uma mãe que é perfeccionista, que é ditador, que quer cobrar tudo perfeito, que fica cobrando ali, essa criança ela vai automaticamente crescendo nessa mentalidade que ela tem que ser perfeita. Então, ela tem que ter boas notas, ela tem que fazer o melhor. Só que quando a gente para e fala sobre perfeição, quando a gente fala de perfeição, não existe ser humano perfeito. Só quem é perfeito é Deus. Sim. Claro que a gente tem que buscar uma melhoria contínua. Sim. Mas essa cobrança, essa ditadura dentro de casa, isso pode fazer com que a criança e o adolescente, ele comece a ter essa cobrança externa, mas também ele começa a crescer com essa cobrança interna. Então isso acaba gerando também a ansiedade, né? Então a ansiedade é gerada por multifatores. O ambiente dentro de casa, na escola, cultural. Então é multifatorial. Sim. Não existe uma causa única e específica. Sim. Ela é multifatorial. E aí a ansiedade ela traz consigo inúmeras consequências. Sim. E é bom você falar isso porque você falou uma coisa aí sobre a questão de pais, né? Em relação a filhos, que é uma das formas que isso acontece. E a gente percebe que tem esse lado, mas fala também um pouco do outro lado. Por exemplo, daqueles pais que deixam o filho muitas vezes tão livre que não coloca nenhuma responsabilidade. E isso também pode gerar ansiedade ou gera outros problemas? Porque em tudo a gente tem que ter um equilíbrio, né? Sim. Nesses aspectos. Como você falou, não dá para ser um ditador, porque você vai prejudicar as pessoas. Só que tem também pais, eu acho que é importante você falar isso, sobre essa medida certa, porque normalmente você tem pais de filhos que o filho, depois que faz 17, 18 anos, ele acha que ele não é um filho, por exemplo, que não foi cuidado, porque o pai deixa fazer tudo o que quer, não impõe regras. Fala um pouco sobre isso para nós. Assim como água em excesso também prejudica o nosso organismo, né? Então tudo em excesso acaba prejudicando, desde a superproteção. Então isso é muito falado que a superproteção ela é mais prejudicial do que aquela educação mais rígida. Então a superproteção ela pode acarretar no adolescente, né, e futuramente no adulto, transtornos de personalidade. Sim. Então, quem dá superproteção, porque evita a criança de passar por frustrações, evita a criança passar por situações onde ela tem que lidar ali sozinha. Não sabe nunca ouvir não. Não sabe ouvir não. Então, a superproteção, ela é muito prejudicial. Sim. Então, ela acaba desenvolvendo o adolescente e, na fase adulta, transtornos de personalidade. Sim. Agora, a falta, né, do cuidado, né, a falta de limite. Você acaba deixando a criança entendendo que não existe limites. Então, ela não precisa obedecer regras, obedecer pessoas. Então, é uma pessoa que ela pode crescer e não obedecer leis. Aí vira um infrator, uma pessoa que taca fogo em mendigos, uma pessoa que bebe, uma pessoa que não tem limites. Então, sim, a disciplina ela é extremamente importante. E é no momento da infância e na adolescente que tem que ter a disciplina. Ela precisa saber ouvir não. E quando a gente fala de disciplina, até a linguagem corporal, ela traz pra gente um ensinamento muito importante. Sim. Na linguagem corporal, se você for disciplinar uma criança e ela tá jogada na cadeira, se ela não arrumar a postura dela para uma postura ereta, o que isso significa? Que aquela disciplina que você está dando para a criança que tá de qualquer jeito na cadeira, ela não tá nem aí para você. Se ela não tá nem aí para aquilo que você está falando, imagine
mais para frente quando ela crescer. Aí não vai obedecer leis, normas, regras, hierarquias, vai ser uma pessoa realmente sem limites. E aí quando tá na fase adulta, né, é aquela fase que aí já não tem mais o que fazer. Sim. Então a disciplina ela é extremamente importante na fase da infância e na fase da adolescência. Sim, o ser humano ele precisa de disciplina. Sim. E é bom você falar isso também, olha, porque a gente pode ter pessoas aqui que estão nos ouvindo que normalmente ele já está com um filho que está dentro desse problema, né? Por exemplo, não consegue mais trazer disciplina, não consegue mais exortar, porque muitas vezes se tornou cansativo. E aí, como você falou, é necessário isso. Sim. Como que, depois de muito tempo, você é especialista também em linguagem corporal, a gente já conversou bastante sobre isso, e esses são alguns aspectos, né, que você falou. Por exemplo, se você está exortando ali, se você está corrigindo e a criança não está nem aí, como que faz para poder mudar essas situações, tendo filhos, normalmente que os pais já estão educando e, assim, tá passando por isso, né, porque muitas vezes parece que as pessoas, nós que somos pais, a gente parece que está perdido muitas vezes em algumas coisas, porque você não sabe como lidar. Porque a segunda faculdade do homem de Deus é os filhos e a família. Porque você construir, desenvolver não é fácil, você está ligando com pessoas. Mas como os pais que estão já vivendo dentro disso, que normalmente pode estar assistindo esse vídeo e fala assim, cara, eu não consigo mais, tipo assim, parece que eu perdi o controle. O que fazer mediante essa situação? Sim. É o que eu gosto sempre de falar, né? Que não vem manual de instrução, né? Quando você se torna pai e mãe, você não recebe um manual de instrução, né, de como lidar com os seus filhos, e nem os filhos recebem um manual de instrução de como lidar com os seus pais, né? Então, a disciplina é horário, né? Colocar horário. Hoje, a gente percebe que tem crianças que não têm horário para dormir, que não tem horário para as refeições, que não tem horário para celular. Sim. Então, o celular, ele é, vamos dizer, uma faca de dois gumes, né? Então, ela pode ser muito boa, porque nos leva a conhecimentos, a lugares, até um posicionamento também que ela é muito ruim. Então, hoje, muitas adolescentes, muitas crianças, elas largaram a chupeta. Não sei se vocês perceberam que as crianças diminuíram muito a utilização da chupeta. Por quê? Agora os pais utilizam celulares, tablets, que chamam a atenção das crianças. Tanto que isso também tem prejudicado até a linguagem, a fala. As crianças estão falando um pouco mais tarde hoje, porque elas estão não ali... Tem desenvolvimento, porque não né? tem desenvolvimento, não tem, diálogo, não tem a né? comunicação, não tem o diálogo. A criança, ela aprende ouvindo, brincando, pegando, sentindo. Se ela está ali só com uma tela, ela não tem interação. Ali ela só está olhando, só tem algo visual. Então, ela não desenvolve. Então, a questão da linguagem, ela está sendo agora um pouquinho mais tardia, comparado a séculos atrás, por causa da questão das telas. Então, a tela ela é muito prejudicial para criança, para adolescente, para adulto. Então, isso interfere no sono, isso interfere na nossa cognição, isso interfere em vários aspectos. Isso também, eu tinha até um amigo que você falou agora, estava até uns dias atrás, eu lembrei disso, falei até para a Rê. E aí, ele falou uma vez uma coisa que eu nunca esqueci mais. Ele falou assim, Sandro, nunca dê a chupeta eletrônica pro seu filho. O que é a chupeta eletrônica? É a tela. Que normalmente, tipo assim, a criança tá enchendo o saco, dá o celular. E não pode fazer isso, porque você vai viciar ela sempre tá na tela. É como se ela dependesse da tela para poder viver bem. E como você falou, essa questão da tela também, para criança, Aline, normalmente você percebe que isso também desenvolve ansiedade? Sim, também pode desenvolver ansiedade, principalmente quando a gente está falando de redes sociais. Sim. Né? Então, na rede social, você começa a ver pessoas com vidas diferentes que a sua, você começa a criar comparação. Compara, né? Então, você começa a criar a comparação, que isso pode te levar a uma ansiedade. O que é ansiedade, né? A gente escuta muito falando que a ansiedade é o excesso de futuro e a depressão é o excesso de passado. Né? Que é isso que a gente costuma ouvir. Sim. Não é mais ou menos isso, não é isso. Né? O que é ansiedade? A ansiedade é uma preocupação excessiva. E essa preocupação excessiva, ela modifica a forma que a pessoa se enxerga a si mesmo, ao mundo e aos outros e o seu futuro.
Boa. Então, isso é ansiedade. A ansiedade é um excesso de preocupação que ela chega a um ponto a afetar a sua qualidade de vida. Então, as redes sociais, se a pessoa já tem ali uma tendência a uma ansiedade e ela começa a se comparar, né? Um exemplo, a pessoa ela quer fazer dieta, ela vê pessoas lá que estão fazendo dieta e fala, poxa, eu não consigo. Por que eu não consigo? Então, ela não para. Tem uma professora minha que ela fala que a ansiedade é uma mente hiperativa. Então, o ansioso, a mente dele não para. É o tempo inteiro pensando, eu preciso emagrecer, eu preciso comprar isso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo outro. Não para. Não pode viver assim, né? E não pode viver assim, né? Sim. Por quê? Já vai contra a Bíblia, né? A paz que excede todo entendimento, Sim. né? Cadê a paz que excede todo entendimento se eu vivo com a minha cabeça inundada em preocupações, Sim. né? Então, isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as redes sociais, é limite. Sim. Então, a gente colocar limites de uso do celular. Para adulto também. Então, a gente tem que ter esse limite, porque senão a gente fica ali, quando vai olhar, você está 3, 4, 5 horas no seu celular. E o que você fez com a sua vida? O que você buscou de conhecimento? O que você fez de forma construtiva para a sua mente, para o seu corpo? Então, isso também gera muita ansiedade. Sim. Além da ansiedade, eu sempre gosto de contar essa situação que aconteceu comigo. Eu estava fazendo uma mentoria, uma consultoria com uma empresária, e aí ela me mandou de manhãzinho uma carta, que ela escreveu a próprio punho, tirou uma foto e me mandou dessa carta. E nessa carta estava assim, não sei se vocês, né, quem está assistindo vai se recordar, de um tempo atrás que o pessoal falava que pessoas bem-sucedidas acordavam 5 horas da manhã e tomavam banho gelado. E ela me mandou a carta escrevendo assim, hoje eu senti vontade de me matar, porque eu não consegui acordar às 5 da manhã e tomar banho gelado. Misericórdia. Então, olha a influência das redes sociais na vida da pessoa. Então, por isso que quando a gente fala, até entrando na questão de inteligência emocional. Inteligência emocional é eu saber o que cabe a mim e o que não cabe. Sim. Pode ter sucesso acordar às 5 da manhã e tomar banho gelado. Lindo para quem faz isso. Para mim, não cabe. Sim. Se eu tomar banho gelado de manhã, eu vou estar extremamente irritada. Então, assim, é eu saber o que cabe a mim e o que não cabe. Então, hoje nós usamos as redes sociais sem inteligência emocional, onde eu olho para a minha vida, que é boa, mas eu vejo das outras pessoas que está melhor que a minha, eu começo a desprezar a minha vida. E a se comparar, né? E a partir do momento que eu começo a desprezar a minha vida, o que eu estou falando para Deus? A vida que você me deu, Deus, não é boa, eu queria a vida dele. Boa. Eu quero a vida dele. Boa. Então eu começo, ao invés de dar graças em tudo, eu começo a reclamar de tudo. Nossa. E reclamar, né? Reclamar. Então é pedir tudo aquilo que eu estou falando de ruim para minha vida. Nossa. Então, se a gente colocar isso na parte bíblica, então eu estou sendo uma pessoa ingrata ao invés de dar graças a tudo aquilo que eu tenho. Muito bom. E sobre isso que você falou, falando agora de inteligência, e você percebe uma coisa que é importante, por exemplo, e eu já percebi isso comigo, falando de uma experiência pessoal, que se eu ficar muito tempo nas redes sociais, eu começo a perder o time das coisas. E é como se, tipo assim, as redes sociais, ela tem um poder, assim, de prender as pessoas, que você, tipo assim, tá ali e vai passando as horas e você não consegue dimensionar isso e o quanto você tá perdendo ao invés de você estar lendo um livro, ao invés de você estar num tempo de oração, ao invés de você estar num tempo se alimentando, se conectando, tipo, dentro da sua casa ou no seu ambiente de trabalho. Então, inclusive, a gente foi para Europa uns tempos atrás. E aí fazia muito tempo que eu não andava de metrô, de trem, por causa que a nossa vida é mais, tipo assim, a gente trabalha próximo, tem todos esses aspectos. Então, o que acontece? Eu vi as pessoas, elas não saíam do celular dentro do coletivo. Cara, ninguém mais conversa, as pessoas, tipo, enfurnadas no celular, tipo assim, parecia que... A minha impressão era o quê? Mano, as pessoas, elas estão hipnotizadas com isso, velho. Elas não olhavam nem pro lado, tipo, só na tela, só na tela. Então, isso é uma questão que é importante você falar e sobre essa questão de comparação. Quando a gente olha para o Éden, a gente percebe que Deus nos criou como seres pessoais. Jesus morreu pessoalmente por cada pessoa. Ele não morreu simplesmente pela massa, embora existia uma massa, mas ele morre exclusivamente por cada pessoa. Ele viu cada pessoa. Então, eu tenho até um amigo que ele sempre fala uma coisa: Santos, se você fizer uma live e tiver uma pessoa, você tem que continuar essa live, porque não é sobre pessoas, não é sobre quantidade, mas Jesus morreu por cada pessoa. Se uma pessoa está sendo edificada com a
palavra, você tem que prosseguir. E aí, você falando disso, eu me recordei de uma coisa que é importante, Aline, sobre o aspecto de não ficar se comparando, mas, tipo assim, dessa parte de individualidade, não ser uma pessoa, de ser uma pessoa onde você só pensa individualmente, mas, assim, você precisa se ver como uma pessoa e você precisa viver a sua vida de forma abundante, não se comparando, porque isso uma hora dá ruim, porque a pessoa começa a cultivar sentimentos ruins, como você falou, de você ficar cultivando aquilo que você não olha para aquilo que Deus está fazendo e olha para aquilo que Deus não está fazendo, porque você começa a se comparar com as pessoas, né? E é importante você falar isso. E falando de inteligência emocional, hoje a gente sabe que por muito tempo no meio cristão em si, as pessoas sempre acharam assim, não, mas a minha vida eu só preciso orar, jejuar, ler a Bíblia, e isso é só isso. Mas na verdade a gente sabe que não é só isso, porque você precisa cuidar da sua vida emocional, você precisa fazer exercícios físicos, você precisa se alimentar bem, porque Deus está interessado no todo, né? Então, falando disso, e agora entrando nessa parte de inteligência emocional, e a gente vai falar também sobre depressão, que eu acho que é importante a gente falar disso, como viver uma vida assim, onde você vai viver uma vida abundante na perspectiva de Jesus, porque ele fala, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Fala um pouco dessas áreas, porque falando disso, eu falei que no passado acontecia isso, mas a gente convive com muitos cristãos hoje, que eu vejo que a pessoa está abalada emocionalmente e ela tá achando assim, cara, eu só preciso estar na igreja, eu só preciso orar, jejuar, ler a Bíblia. Beleza, isso é importante. São as práticas espirituais que a Bíblia nos mostra que é um caminho que a gente precisa trilhar. Mas a gente precisa cuidar de outras áreas. Eu quero que você fale um pouco sobre isso, sobre a questão das emoções, de relacionamentos, porque tem muita gente que está quebrada, ela está na disciplina ali de viver uma vida de busca com Deus, e beleza, isso é negociável, eu acho que tem que ter isso, porque a Bíblia nos mostra dessa forma, mas como fazer isso? A partir de que perspectiva? Como viver isso de forma saudável? Fala um pouco sobre isso. Quando a gente fala sobre inteligência emocional, a inteligência emocional, ela já, acontece... Se a gente for olhar a vida de Jesus, foi uma pessoa que teve um total inteligência emocional. Muito bom. E que nos ensinou demais. Então, Jesus, ele teve as emoções. Então, ele se irou, ele chorou. Então, ele teve as emoções. Então, ele já começou a nos ensinar ali sobre a inteligência emocional. Então, a inteligência emocional, ela teve um boom aqui no Brasil um pouquinho antes da pandemia, durante e pós agora a pandemia. Tanto que as empresas, elas prezam mais por colaboradores que possuem inteligência emocional do que competências técnicas. Sim. Porque desenvolver competências técnicas é muito mais fácil do que desenvolver uma inteligência emocional numa pessoa. Boa. Então, a inteligência emocional tem pilares, que é o autoconhecimento. Começa pelo autoconhecimento. Então, é eu me conhecer, é eu saber o que cabe a mim e o que não cabe. É a questão do banho gelado. Então, é eu saber o que cabe a mim, o que não cabe. É eu saber ambientes que são para mim e ambientes que não são para mim. É eu saber o que eu posso ver, tá lá em Mateus 6, que os olhos são como luz para o nosso corpo. Boa, muito bom. Cara. Então, aquilo que eu olho, aquilo que eu vejo, ele vai construir o meu corpo e a minha mente. Então, falando aí de inteligência emocional e também falando sobre ansiedade. Nos adolescentes, eu amo filmes de terror, eu gosto de filmes de terror. A pergunta é, o que o filme de terror ele traz para a construção do seu corpo, da sua alma e do seu espírito? Então, quando a gente fala de filmes de terror, ele traz morte, Então tá lá na Bíblia, não matarás. Filmes de terror traz demônios, maldições, espíritos. É isso que você quer para sua casa? É isso que você quer para sua mente? Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que os nossos olhos estão focados, Tanto que lá em Salmos 26 tá, que os meus olhos estejam para o alto, para o Senhor. Então tudo aquilo que eu vejo está agradando a Deus? Se não está agradando, a gente já tem que tirar, porque isso vai fazer mal para a nossa mente, para o nosso corpo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então a inteligência emocional, nesse pilar de autoconhecimento, é eu ter muito firme, saber o que cabe a mim, o que não cabe, o que eu posso, o que para mim não faz sentido, é eu conhecer caminhos, valores, Quando eu infringo algum dos meus valores, é aquele sentimento que eu tenho de fiz uma escolha errada. Quando você tem esse pensamento de que eu fiz uma escolha errada, é porque essa escolha que você tomou
ela está indo na contramão dos seus valores. Sim. Então, por isso o autoconhecimento ele é extremamente importante. Uma pessoa que não tem um autoconhecimento, ela vai seguindo a vida. E aí ela se decepciona com as pessoas. Porque quando eu não tenho um autoconhecimento, eu coloco as minhas expectativas no outro. E nunca vai dar certo. E nunca vai dar certo. Então tem pessoas, tem uma vez que, acho que foi até na igreja que eu falei isso, que o pessoal se espantou na hora, que falaram assim, que eu falei assim, vocês acham que o Feng traz felicidade pra mim? Não. Todo mundo, como assim? Gente, se eu depositar a minha felicidade no Feng, como que eu posso depositar a minha felicidade numa pessoa? Sim. Não tem como. Se eu deposito a minha felicidade, se eu deposito a minha vida no próximo, nunca vai dar certo. Sim. Porque o próximo não vai fazer aquilo que só eu conheço e que Deus conhece. Nossa. Eu preciso colocar as minhas expectativas, a minha esperança em Deus. Hoje as pessoas elas estão frustradas, e isso a gente vê muito. Por que as pessoas saem da igreja? Por causa de Deus, não por causa de pessoas. É verdade. Sim. Né? Por que as pessoas se desviam? Por causa de Deus? Não, por causa das pessoas. Sim. Então, se eu não tenho um autoconhecimento sobre mim, eu coloco a minha expectativa onde ela não deveria estar. Boa. E aí, frustrações e por aí vai. Isso que você falou é tão verdade, né? Que a Bíblia fala que o caminho para você ter bons relacionamentos é ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. E depois ele fala, então amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, você vive uma vida de autoconhecimento e de satisfação em Deus, que é o seu Criador, que nós fomos criados para ter uma comunhão eterna com Deus. Isso faz muito sentido para nós. Sim. Quando a gente está fora desse lugar, é como se você não se sentisse bem. Na verdade, você não se sente bem, mas você não se sente com um propósito e objetivo na sua própria vida, né? Sim. E aí, depois disso, quando você se enxerga como Deus te enxerga, quando você tem essa parte de autoconhecimento, você começa a desenvolver relacionamentos saudáveis. Por quê? Porque você já está satisfeito em Deus e você não volta a sua vida para uma dependência emocional de pessoas, né? É muito importante você falar isso. E falando desse aspecto, Aline, o que isso influencia para o desenvolvimento? Porque a gente convive bastante com jovens, com os adolescentes dentro disso. E a gente vê que muitas vezes parece que tem pessoas que eles não conseguem se desenvolver porque eles não acreditam neles mesmos, porque eles não acham que é possível crescer, se desenvolver, prosperar financeiramente, mas até mesmo, não só financeiramente, mas não conseguem se desenvolver em relacionamentos. Às vezes entra em um relacionamento com uma menina até que ali está dentro do mesmo... vamos dizer assim, do mesmo movimento, da mesma igreja, professa a mesma fé, e mesmo assim, os dois sendo luz, não dá certo um relacionamento. E aí, fala um pouco sobre isso. Por que não dá certo? Porque mesmo fazendo, muitas vezes, os dois indo para a igreja, os dois caminhando ali com a mesma visão, tipo assim, vamos dizer assim, professando a mesma fé, os dois sendo luz, e aí não consegue dar certo as coisas, não se desenvolve, porque sempre tem aquele pensamento de que, tipo assim, não, eu tô sendo traído, ou tá falando mal de mim, ou eu não sou a pessoa certa, né? Porque quando você não tem autoconhecimento, você pensa, não, eu não sou a pessoa certa, ele merece uma pessoa melhor, ou ela merece uma pessoa melhor. Fala um pouco disso, por que que isso é minado e como que isso, com essa questão da inteligência emocional, desse autoconhecimento que você está falando, como que isso não deixa a pessoa destravar e crescer e avançar na vida dela? Sim. Isso é muito importante, eu até ministrei em alguns lugares. Quando a gente não tem autoconhecimento, e mais importante do que o autoconhecimento, quando a gente não tem conhecimento da palavra de Deus, o inimigo, ele planta situações, né, e frases na nossa mente. Né? Até quando eu ministrei, eu falei que eu tava com uma frase muito forte na minha cabeça, que era, eu sou dedo podre. Aonde eu encosto, não dá certo. E aí o Espírito Santo já veio e falou comigo, me mostra na Bíblia aonde tem que meus filhos têm dedo podre. Boa, Nini. E aí na hora... acabou, né? Eu falei, não tem. Então, por isso a gente fala, quando a gente fala da leitura da Bíblia, é pra gente estar armado, né? Com a armadura lá de Éfesos 6, pra gente saber se aquilo que a gente tá vindo na nossa mente é algo frutífero ou é algo que vai nos destruir. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que vem na nossa mente e também já declarar palavras para realmente tirar esse tipo de frase da nossa mente. Então, um exemplo, uma pessoa que se sente uma pessoa com ciúmes.
né? Então, vemos aí situações de relacionamento onde a pessoa tem muitos ciúmes. Então, o que é os ciúmes? A pessoa não confia em si mesma. Por quê? Os nossos comportamentos e as nossas ações, elas dizem mais sobre nós do que o outro. Sim. Então, se eu tenho ciúmes do outro, o que eu tô querendo dizer? Que eu não sinto confiança, não sinto segurança em mim, em primeiro lugar. Boa. Com isso, eu não sinto no outro. Boa. Então, ciúmes prejudica totalmente um relacionamento. Um relacionamento com a base de ciúmes já é um relacionamento fadado ao fracasso. E isso tem muito a ver com inteligência emocional. Total. Essa parte de ciúmes. Porque normalmente acontece isso dentro de um relacionamento, Aline? E qual que é tipo assim, vamos dizer assim, qual que é o seu direcionamento para que as pessoas possam eliminar isso? Talvez muitos casais estão nos ouvindo aqui, de jovens ou até mesmo de adultos, e eles estão passando por isso, um ciúmes frenético. Sim. O pau tá quebrando na casa dos caras, no relacionamento. Mas, fala um pouco disso, como vencer isso? Os ciúmes, né? Quando a gente fala de ciúmes, ela pode ser uma base lá da infância, né? Pais que tinham ciúmes entre si, né? Ou divórcio, né? Então, divorciou. Os ciúmes também pode aparecer ali também. Então, isso pode vir aí desde a infância, onde a pessoa ela tem essa mentalidade, né, desse ciúmes que é perder, medo de perder a pessoa. O ciúmes nada mais é que é medo de perder a pessoa. Sim. E a pergunta é, por que você tem medo de perder a pessoa? Sendo que você tem alguém maior do que aquela pessoa. Nossa, muito bom, cara. Então, a partir do momento que você tem essa mentalidade, se esse casamento for de Deus, se esse relacionamento for de Deus, pode acontecer, pode dar certo. Sim. Mas se não for de Deus, amém. Deus vai preparar algo melhor, né? Algo que seja de fato para você. Se não é, exatamente, né? Exatamente. Sim. Então a gente volta de novo, né, para a questão da ansiedade, da preocupação, da angústia, né? Tem uma vez que eu vi um post falando assim: se você ora e você continua preocupado, é porque você não orou com fé. Sim. Então, tudo que traz preocupação pra gente, ora, e mesmo assim essa preocupação continua, a pergunta é, aonde está a sua fé? Boa. Tá em Deus ou tá em outro lugar? Né? Porque preocupação não é de Deus. Sim. E você vê que sobre fé, a fé não se explica, né? Não. Dentro desse aspecto, não se explica. Tipo assim, você precisa crer. Tudo é possível que crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia fala isso. Então você vê que a fé, a Bíblia diz assim, você falando sobre isso, eu me lembrei de uma coisa importante, porque a Bíblia fala assim: a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome. E o que é isso? Aquele que realmente entendeu fé como estilo de vida. Esses, na verdade, sim, Deus já fez tudo em Cristo. E agora a gente precisa mudar nossa mentalidade para que a gente possa se ver como Deus nos vê. E você falando disso também, Aline, eu lembrei de uma cena importante que, cara, muito bom, de Jesus quando ele sai das águas. Porque, normalmente, quando a gente fala de Deus, nesse aspecto, e pessoas que estão aqui podem estar nos ouvindo em relação e assistindo, e talvez ela não entenda isso, mas a gente vai trazer uma explicação aqui. Normalmente, a gente vê isso definitivamente, qual que é o papel de Deus em relação à humanidade, né? Porque agora Jesus, como unigênito, se torna o primogênito, o primeiro dentre todos, e nele nós nos tornamos filhos. E Jesus, ele é uma demonstração de que quando ele sai das águas, a Bíblia diz que Deus fala: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Só que existe um detalhe importante dentro disso. E Jesus, ele é o exemplo, né, para nós. E esse é o detalhe. Jesus não tinha feito nada para Deus. Ele simplesmente estava cumprindo a lei como outros mestres da lei podiam estar cumprindo a lei, como outras pessoas estavam fazendo isso. Mas Deus declara isso justamente para falar: o meu amor por você não é condicionado por aquilo que você faz, mas eu tenho um amor incondicional por você. Mesmo você não podendo me dar nada, eu te amo. Mesmo você não podendo me oferecer nada, e tudo que a gente pode oferecer para Deus, ele considera, mas assim, não pagou a dívida. Quem pagou a dívida foi Jesus. Então, falando disso, mostra que Deus nos ama independente dos nossos erros, das nossas imperfeições, independente se nós estamos alinhados ou não, Ele nos amou.
E porque ele nos amou, nós entramos na presença dele. Não é porque nós fazemos para sermos amados e nós entramos na presença dele. Não, é o contrário. Porque ele nos amou, ele nos deu o livre acesso e a gente entra nesse lugar. E você falando sobre esse aspecto de ciúmes, falar um pouco também sobre o que a inteligência emocional, você falou de Jesus, alguns pilares, o que a inteligência emocional pode ajudar e como ela pode desenvolver a vida de um cristão diariamente. Fala um pouco sobre isso. Só até antes de entrar nessa sua pergunta, em vários estudos, né, que falam sobre ansiedade, o que, né, fazer para minimizar a ansiedade. Boa. A religião e a fé sempre aparecem. Sim. Em vários estudos. Então, tem até um livro que é da Ana Beatriz Barbosa, que é uma psiquiatra, que ela traz uma balança e a espiritualidade é logo o primeiro pilar. Meu Deus. Então, espiritualidade e fé. Não sei qual é a religião dela, Sim. mas já aparece. E outros estudos também falam que para minimizar também a ansiedade, a fé e a oração. Né? Falando, antes de entrar até na sua pergunta, né? A mente do ansioso, ela é imperativa, como eu falei, né? E como que a gente escuta a voz de Deus com uma mente imperativa? Não tem como, né? Não tem como. Como que eu vou buscar Deus? Como que eu vou orar? Hoje as pessoas, elas não se permitem ao silêncio. Aline, fala um pouco, aproveitando que você está tocando nesse assunto, para as pessoas que estão nos ouvindo, assistindo, quais são os sinais de que uma pessoa está com a mente imperativa? A mente imperativa é aquela mente que não para. A pessoa está pensando que eu vou fazer amanhã, que eu vou buscar, vou viajar, como eu vou levar o tempo. É uma mente que não para. E dentro também do ansioso tem a mente catastrófica. Sabe aquela pessoa que pensa que tudo vai dar errado? Nossa, mas e se eu viajar? Mas e se o carro furar o pneu? O avião cair? E se o avião cair? Quer um exemplo muito claro? Lembra a época da pandemia que foi uma galera comprar papel higiênico? Eu lembro disso. Gente, essa mente catastrófica. A pessoa... Tem gente usando até hoje. Tem gente usando papel higiênico até hoje. A pessoa não estava preocupada com a saúde, ela estava preocupada com o banheiro. Então, isso é um pensamento catastrófico. Então, a pessoa ela tem esse pensamento de que tudo pode acontecer. Né? Tudo pode acontecer, principalmente para o negativo. Sim. Então, essa é uma mente ansiosa, né? O que a gente chama também de uma mente catastrófica. Então, igual, tem um mocinho na minha faculdade que ele, eu vou mal na prova. Eu falei, tá, nós estamos já acabando a faculdade. Quantas DPs você já pegou? Nenhuma. Quantos exames você já pegou? Nenhum. Então, qual a probabilidade de você ir mal nessa prova? Ele é baixo. Eu falei, então, que desespero é esse, meu amigo? Você vê que é tipo uma loucura, né? Então, é uma mente que não para. Tanto que o ansioso, até a fala dele é acelerada. Então, se a pessoa ela tem um alto nível de ansiedade, ou até uma TAG, que a gente chama, tensão de ansiedade generalizada, a fala dele é bem rápida. Ele fala bem rápido porque o pensamento é tão acelerado que a fala dele tem que acompanhar esse pensamento acelerado. Sim. Então, isso é fadigante, né? Isso é cansativo para a pessoa. A mente cansa. Então, por isso chega uma hora, né, que o corpo sente. Sim. Aí vem, né, as doenças psicossomáticas, né, que aí o corpo começa a sentir, porque não para, a mente não para, você não para. Que é como se fosse o reflexo de que algo, na verdade, assim, é a manifestação de que algo interno não está correto, né? Exatamente. E quais são essas doenças que normalmente você que estuda sobre isso, quais são essas doenças que normalmente a gente pode ter pessoas aqui que tá com alguns problemas físicos e que vieram em relação a esse comportamento de ansiedade. Quais são? A ansiedade em excesso, ela pode prejudicar dermatites, né? Então, problemas na pele. Sim. Então, a grande maioria dos médicos, né, que cuidam da parte dermatológica, dizem que essa parte de dermatite, a grande maioria, ela vem dessa questão psicossomática. Temos também aí problemas digestivos, né? Então, intestino preso, intestino solto. Então, isso pode vir também da questão da ansiedade. Um ponto muito importante que é a ansiedade, ela causa predisposição para cânceres. Então, isso já é cientificamente comprovado, já tem vários estudos, né, que o excesso da ansiedade, ela pode acarretar cânceres e infecções graves, AVC,
Sim. Então, AVC também pode estar atrelado aí ao excesso de ansiedade. Então, inúmeras doenças já estão sendo aí vistas por questão da ansiedade. Sim. Se não tratada, então a ansiedade ela acaba aí acarretando problemas para o nosso corpo. Sim. Aí, Aline, uma coisa que eu vejo, você falou muito sobre a questão de espiritualidade e de oração. Paulo ele vai falar na carta aos Filipenses, ele vai falar, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, e ele fala, carreguem diante de Deus os seus anseios com orações, súplicas e ações de graça. E aí ele fala, então a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração em Cristo Jesus. E aí ele fala, entretanto, pensem em tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, se há algum louvor ou alguma virtude, nisso vocês precisam pensar a partir de agora, porque vocês têm a mente de Cristo. É basicamente isso que ele está falando. Filipenses de 4 a 8, de 5 a 8, eu acho que é isso. Agora, falando desse aspecto, você percebe que isso tem tanto sentido que a oração, ela combate a ansiedade, porque você vai parar para você ouvir o teu Criador. Você vai parar para se relacionar com aquele que é a verdadeira paz, o príncipe da paz. A Bíblia fala que Jesus é o príncipe da paz. Ele é a realeza da paz, o general que traz paz. Mas também você percebe que isso é um antídoto, né? Por quê? Porque enquanto você está ansioso, querendo resolver todos os seus problemas, Jesus aí fala, quando você for, entra no teu quarto, ora o teu pai que está em secreto, o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então ele fala assim, cara, e quando Paulo está falando nesse texto, ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes carreguem. Então assim, você vai lá, ao invés de você ficar ansioso, apresenta para Deus, com orações, súplicas. Se você até mesmo está ansioso pelo dia que você vai viver ainda, por algo que você acha que não vai dar certo, porque é o sofrimento antecipado muitas vezes, então suplica para Deus, porque isso vai te fazer bem. Isso vai na verdade, assim, você vai carregar o fardo para Deus. Só Jesus pode nos tirar o fardo, porque a Bíblia fala que ele troca o nosso fardo, né? O fardo dele é leve e suave. Então você carrega diante de Deus com orações, súplicas e ações de graça. Olha o exercício, ações de graça. Então assim, eu agradeço a Deus pela vida, eu começo a ser grato, mano, é exatamente isso que você falou, eu começo a ser grato pela minha saúde, por aquilo que Deus já me deu. Então eu volto para o meu lugar de habitação, de relacionamento, eu volto para um lugar onde eu estou me tornando mais humano. Porque uma das coisas que a gente percebe dentro do cristianismo é que as pessoas acham que elas estão se tornando cristãos, elas vão virar anjo nessa terra. Não é isso. Jesus, Deus amou tanto o mundo que ele se tornou uma pessoa humana. E a humanidade faz parte da construção e do prazer de Deus de habitar com os homens e de os homens criarem, desenvolverem, trazer tecnologia. Tudo isso é plano de Deus, é a mente de Deus no homem. Então, eu ouvi uma frase uma vez que fala muito sobre isso. A gente muitas vezes admira Steve Jobs, porque foi um grande... o cara, ele trouxe uma revolução na tecnologia, tá? Mas o teu Deus é o dono da mente do Steve Jobs. Ele que criou a mente dele. Então a gente tem acesso direto e muitas vezes a gente está se comparando, fazendo todos esses aspectos. E falando disso, você percebe uma coisa, que agora é uma pergunta. Paulo ele vai falar, e Jesus fala isso também. Jesus fala assim, olha, não andeis ansiosos quanto que é a vez de comer ou beber, nem quanto que é a vez de vestir, porque existe um pai de amor que te ama e vai cuidar de você. Então ele está falando assim, olha, você pode passar por momentos de ansiedade, mas a questão aqui é o seguinte, não andeis ansiosos. E eu quero que você fale sobre isso, sobre o aspecto do que muitas vezes a gente vai se sentir ansioso em alguns momentos, mas isso não pode ser um estilo de vida para nós, porque Paulo e Jesus estão falando sobre isso. E fala um pouco disso, porque talvez a gente tenha pessoas que muitas vezes elas podem até confundir no aspecto assim, eu não posso me sentir ansioso em nenhum momento. Não, você vai sentir porque faz parte da emoção. Faz parte das emoções do ser humano. Mas a parada aqui é o seguinte, não toma isso como estilo de vida. A gente sabe, aquele filme que saiu Divertidamente 2 agora, a gente assistiu. Eu não assisti. Eu assisti com a Rê, não vou dar spoiler aqui, que você vai assistir ainda. Tem gente que vai assistir, mas assim, você sabe que nesse filme, um ponto central é a ansiedade tomou conta.
E todas as outras emoções tiveram que sair, por exemplo, assim, do lugar, e a ansiedade se tornou um estilo de vida. Fala um pouco sobre isso. Você pode sentir ansiedade, Sim. mas não faça isso como um estilo de vida para você. Fala um pouco sobre isso. A oração do Pai Nosso, né? O nosso cada dia nos dai hoje. Boa. Então, né? Quem ora a oração do Pai Nosso, né? Já está declarando isso, né? Sim. Que não vai faltar o pão na sua mesa, né? Sim. Essa questão da ansiedade, a ansiedade ela vem do latim, né? Que significa angústia. Então, tem pessoas que falam, mas tem ansiedade boa. Mas a Bíblia trazia muito a questão da origem, da etimologia, dos nomes, né? Tanto que Jacó depois virou Israel, porque o nome, a etimologia, a raiz do nome, ele traz um significado, né? Então, em latim, a ansiedade, ela é angústia. E a pergunta que eu faço, existe angústia boa? Não existe. Porque tem gente que fala, mas existe a ansiedade boa. É a mesma coisa eu falar, existe a inveja boa, né? Tem inveja boa? Não existe inveja boa. Né? Então, como que eu faço para pensar no futuro de uma forma sem ser ansiedade? Gente, pensar no futuro é planejar, se organizar. Boa. Eu não preciso, eu tenho que ter ansiedade porque eu tenho que pensar no meu futuro. Não, aí você já vai estragar o seu futuro porque você já está projetando uma ansiedade para isso. Sim. Então, é se planejar, ter objetivos, ter sonhos, traçar um plano. Viu que eu não usei nenhum momento de ansiedade? Sim. Eu posso construir o meu futuro e eu devo construir o meu futuro. Para eu ter no futuro aquilo que eu quero, eu não posso esperar chegar lá para começar a construir. Eu tenho que começar a plantar agora. E você percebe que uma coisa é muito... Isso que você falou é muito chave. Por quê? Porque tem gente que está chegando no futuro, mas não plantou no passado. E aí ele entra num ciclo de ansiedade. Por quê? Porque ele não fez nada lá atrás. Ele simplesmente cruzou os braços. E aí você vê quando Jesus fala da parábola dos talentos, ele fala exatamente isso. Que haviam 3 servos, 2 recebeu, um recebeu 5, outro recebeu, eles receberam uma quantidade, 2 multiplicou 100%. O outro, ele não fez nada. Ele nem teve o trabalho de entregar os talentos no banco. E aí o que acontece? O Senhor volta e fala assim, olha só, você é um servo mau e infiel. Então você não vai ter direito de nada. Não é porque o Senhor ele quer que as pessoas se mantenham em produtividade. Não, ele simplesmente não fez o básico, porque ele fala assim, olha, você poderia simplesmente ter colocado meu dinheiro no banco. Ou seja, ele está falando de um lugar onde o problema daquele servo não é por causa que ele não multiplicou em 100%, porque quando ele fala de colocar o dinheiro no banco, o dinheiro não ia multiplicar 100%, porque não existe investimento assim, mas ele está falando especificamente do que aquele tempo que ele poderia fazer isso, o que ele fez? Ele não fez nada, ele não plantou quando ele deveria de ter plantado. Então o Senhor volta e ele frustrado, com medo do Senhor, e aí ele fala, você é um servo mau. Por quê? Porque na verdade ele não viveu a vida. Sim. E aí, falando disso, como a gente vê, muitos cristãos, eles têm promessas de Deus. E eu até esses dias eu estava no momento de oração, compartilhando isso, e foi muito interessante, porque o Espírito Santo falou assim para mim, Sandro, a mesma vontade e velocidade que você tem de poder se desenvolver no aspecto profissional, da sua empresa crescer, de outras áreas da sua vida crescer, dos seus filhos, dar uma boa faculdade, você trabalhar, essa tem que ser a mesma vontade, a mesma velocidade de você viver as promessas que Deus já liberou sobre você, porque muitas vezes a gente tem promessas e a gente não dá passos de fé nessa direção. É como se Deus estivesse falando, ó, vai por aquele caminho. É o que aconteceu com Jonas, né? Jonas tinha uma direção e ele tem a coragem e ele tem praticamente a cara de pau de ir na direção ao contrário do que Deus mandou ele ir, cara. Então você percebe que dentro disso, você lembra que eu coloquei esse assunto de Jonas aqui agora? Pode fazer uma nota de rodapé aqui. Ele tá rindo porque todo mundo me chama de Jonas na igreja. Por isso ele tá falando aqui, rachando o bico. Porque aí você percebe o que acontece. Jonas, ele vai no oposto. Ou seja, Deus falou, vai nessa direção e ele vai na direção oposta. E aí, eu acho que assim, a gente precisa incluir Deus na nossa vida, nesse aspecto. Tipo assim, o que ele falou antes?
eu preciso andar nessa direção. Até que ele fale uma outra coisa, eu continuo nessa mesma direção. Se ele não falou, eu continuo. Então, isso que você falou é muito importante, porque as pessoas estão chegando lá no futuro sem preparo, porque elas não plantaram nada no passado. Então, a ansiedade também é como se você chegasse no futuro sem músculo para poder se manter no futuro. É como se assim, cara, eu cheguei aqui agora, mas e agora? Você vai continuar dentro do ciclo da ansiedade ainda, porque se você pode conquistar, o ansioso ele conquista, mas ele vai sempre ter uma coisa nova para conquistar. Ele chega lá, dá certo, ele fala assim, não, mas agora eu preciso fazer isso. E ele sempre tá se atropelando, né? E aí, pegando esse gancho, o ansioso também é aquela pessoa conhecida por inúmeros começos e poucos fins. Meu Deus. Então, começa um curso e para, faz isso e para, começa aquilo e para. Por que a árvore ela cresce e dá fruta? Porque ela entende o tempo e o processo. Nossa, meu Deus, aí tá. Então, o ansioso ele não entende que há tempo para todas as coisas e ele também não entende que há um processo para todas as coisas. Boa. Né? Então, o ansioso, então essa ansiedade, ela chega, é até engraçado falar isso, a paralisar. Sim. Porque ele faz inúmeras coisas, mas no fim não faz nada, chega no futuro e não tem aquilo que ele gostaria de ter. E aí olha para trás, né, com um sentimento de arrependimento, de culpa, de frustrações, né, que aí pode desencadear outras coisas. Então, inúmeros começos e poucos fins. Boa. E falando agora um pouco sobre depressão, porque a gente tem uma coisa assim, olha, você que está se formando agora em psicologia, se estuda muito sobre isso, você acompanha pessoas, já está fazendo estágio. Tem muita gente que fala que a depressão, eu já ouvi isso, a depressão é a mulher do diabo. Eu já ouvi isso, a depressão. A mulher? Então logo a mulher que não é o homem. Aí o que acontece? Dentro disso, a depressão, você percebe que muita gente como cristão, eles falam assim, não, mas isso daí é coisa do diabo, você não pode abrir espaço para isso, mas tem gente que está com depressão ainda que está dentro de um contexto cristão. Porque a gente percebe que isso é uma doença dessa era, né? Tem muita gente com depressão. Aí fala um pouco para mim da depressão clínica e como você vence a depressão, porque tudo que é físico veio do espiritual, é o que a Bíblia fala, né? Tudo que vem a existir começou primeiro no mundo espiritual. Fala um pouco disso para nós. A depressão, ela afeta hoje em torno de 18% da população brasileira. Né? Aí a gente já fala de transtorno depressivo. Boa. Né? Então a pessoa já tem uma depressão diagnosticada, aonde, né, aos olhos científicos da medicina, ali vai ser tratamento para a vida inteira, né? A parte de medicamento e a parte de acompanhamento psicológico. O que é a depressão? A depressão, ela é uma desesperança. Se a gente for definir uma única palavra, é a desesperança. Então, a pessoa, ela olha, conforme a gente falou da ansiedade, na depressão, a pessoa ela olha para si, para o mundo e para os outros e para o futuro com uma desesperança. Sabe aquela pessoa que fala assim, não vejo a hora de Deus voltar e levar todo mundo e me levar também. Boa. Né? Então, a pessoa já não tem, assim, prazer na vida. É aquela pessoa que a memória dela é negativa. O depressivo, ele tem uma memória muito forte para ações e situações negativas. Então, quando você conversa com uma pessoa que a pessoa ela sempre tende para situações negativas, você já liga um alerta. Opa, por que essa pessoa só tem falas, né, nesse cunho negativo? Né? Pode estar tendendo aí para episódio. O que é episódio? Né? Na parte científica diz que todo mundo terá, no decorrer da sua vida, pelo menos um episódio depressivo. Sim. Tá? Então, o que é um episódio depressivo? Tá desanimado, tá com uma desesperança, tá triste, né? Então, pode ter um episódio. Mas o transtorno, né? Se você não cuida desses episódios, eles viram um transtorno. Sim. Tá? Então, é essa desesperança atrelada a esse desânimo. Então, a pessoa, o que você tem para o futuro? O que tiver que ser. Então, a pessoa não tem mais uma perspectiva de futuro, ela olha para si como incapaz de fazer as coisas. Também, né? Aí começa já aí, né, sentido para um transtorno, isolamento já vai para um transtorno. Sim. A pessoa que se isola, o quarto fechado que impede a luz entrar dentro do ambiente, isso é totalmente prejudicial para uma depressão.
né, para desenvolver ainda mais a depressão. Então, a depressão, a pessoa que fica num ambiente fechado, que não entra a luz de fora, então isso aumenta a probabilidade de depressão. Problemas digestivos, né, uma má digestão, ela também prejudica a depressão, o episódio depressivo, né? Como diz que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Sim. Então, aqui no nosso intestino, a gente também libera alguns hormônios ou neurotransmissores. Se a gente tem problema digestivo, isso também começa a prejudicar o nosso humor, né? Deixando aí o humor mais distímico, usando aqui uma palavra mais científica, que é a pessoa fica com o humor mais rebaixado, mais baixo. Sim. E aí, o que acontece, né? Qual que é a causa para a pessoa ter uma depressão? Assim como a ansiedade, ela é multifatorial, mas com frequência acontece quando há perdas. Então, quando a pessoa perde, aí a pessoa fala, então a pessoa entra em depressão quando ela perde um ente querido. Quando a gente fala de luto, o luto não é só perda humana, né? Perder um ente, uma perda de um emprego. Então, a perda de um emprego, ela também pode gerar depressão. Sim. Nós passamos por inúmeros lutos no decorrer da nossa vida. O luto do meu corpo da infância para o meu corpo da puberdade, da adolescência. Então, ali é a fase, né, que todos os pais, né, a fase crítica, né? Que a roupa não tá boa, a espinha na cara. Porque a pessoa, ela tá passando por um luto porque antes ela tinha um corpo e agora ela tem outro. Então, ela precisa se adaptar com aquele corpo novo. Então, ali é um luto que o adolescente passa. Sim. Né? Então, inúmeros lutos. Então, a depressão, ela com frequência, ela está atrelada a perdas. Tanto que a depressão, ela antigamente ela era mais entre jovens, adolescentes e adultos, e agora a prevalência está um pouco maior dos 55 a 60 mais. Sim. Então, as pessoas, né, mais... não posso nem dizer idosa, né? Porque hoje 55 anos, conheço pessoas com 55, 60, 70, que têm mais disposição que muito adolescente. Sim. Né? Mas é uma fase que, infelizmente, o mercado é cruel. Sim. Então, a pessoa ela começa a perder emprego, ela começa a se sentir um pouco mais inútil para a sociedade. Sim. Então, por isso, essa fase tem aumentado aí a questão da depressão. Tem, sim, a depressão na fase adolescência, na fase adulta, mas hoje a prevalência está um pouco maior para 50 mais. O que antes não se falava muito em depressão e hoje fala? Questão da mídia, diagnósticos, Sim. a mesma coisa do TEA, do autismo. Antigamente não se falava tanto, né? Tem gente que fala assim, nossa, agora tá todo mundo autista. Não é que tá todo mundo autista, é porque antes não tinha tanta base científica e diagnósticos como tem hoje. Sim. Então, por que está aumentando? Porque tem mais pesquisas, porque tem mais diagnóstico, porque tem mais fácil acesso. Antigamente, a psicologia, a psiquiatria era elitizada. Então, só quem tinha dinheiro que conseguia ter esse tipo de recurso. Sim. Hoje, não. Hoje se consegue com pouco, nem tanto, mas com um pouco mais de acesso do que comparado antigamente. Sim. E como vencer a depressão biblicamente? A depressão, ela precisa aí de alguns pilares, né? Usando a parte bíblica, né? Da oração, apoio. A depressão ela precisa muito de apoio. Precisa, né? Então, porque o apoio é a sociabilização, né? É a socialização, na verdade. Porque a depressão, ela te deixa... Tem um nível de depressão grave, né? Ou tração de depressão maior, que a pessoa não toma mais banho. Meu Deus. A pessoa não toma mais banho, ela não sai da cama, ela não se veste. Se não tiver ali uma rede de apoio... Uma angústia profunda, né? Profunda. A pessoa já não... Sabe assim, ela fica olhando fixamente, mas não passa nada na mente dela, não sente nada. Sim. Então, uma depressão assim que realmente a pessoa fica totalmente debilitada. Então, se ela não tiver uma rede de apoio, para a pessoa cometer, né, um suicídio ou definhar ali, né, 2 palitos. Então, precisa ali oração, rede de apoio é extremamente importante. É as pessoas hoje entender que depressão não é frescura. Sim. Né? A pessoa tá triste, ela tá ali, é frescura, tem que levantar, tem que sair. É frescura porque não é você que tá lá. Sim, concordo. Né? É frescura porque não é você que tá lá. Então, é entender que depressão, ela é uma doença e a pessoa tem que estar ali pronta para ajudar. Teve um post também que eu até compartilhei uma vez, que é quando o seu irmão cai, qual o primeiro órgão, qual o primeiro membro do seu corpo que você movimenta? A mão para ajudar ou a língua para falar? Boa, meu Deus. Então, quando a gente vê uma pessoa que ela tá numa situação de depressão, ela precisa de uma rede de apoio, porque ela sozinha não consegue. Então, oração,
rede de apoio. Então a pessoa tem que sentir que ela é importante, que ela é amada. Se ela não se sente assim, que sentido faz ela continuar viva? E isso é a manifestação de palavras, não só palavras, atitudes, Total. conexão, que é isso que transforma e traz novamente a pessoa para a vida, né? A gente tem uma situação, inclusive, na Bíblia, sobre Elias, né? Elias está trilhando ali uma jornada, vence os profetas de Baal e de repente ele recebe uma ameaça e ele foge depressivamente para uma caverna e ele fala, Deus, prefiro morrer, cara, Sim. do que viver. E aí ele fala, só eu restei. E aí Deus, não, peraí, tem outras pessoas que ainda estão permanecendo, então não é só você, mas Deus trata ele, que naquela época você provavelmente não tinha esses diagnósticos, mas você já tinha um problema humano acontecendo, né? Então assim, você percebe que Deus envia comida, Deus começa a fazer essa parte de socialização com o próprio Elias para que ele pudesse ser restaurado e voltasse para o lugar dele, porque ele começa a desejar a morte. Como que um cara está numa jornada profetizando, um homem de Deus, aí a gente olha também muitas vezes, fala assim, não, mas é um homem de Deus, tá, mas é um homem, por mais que seja de Deus, mas é um homem, ele precisa de estar sempre acompanhado, sempre vivendo a vida humana, respeitando os limites. Sim. E aí você percebe uma coisa, que ele é um exemplo de que Deus cuida. Então você que está aí num quadro de depressão, talvez você está ouvindo e assistindo esse conteúdo aqui, uma das coisas que é importante é Deus te ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça. Isso Deus entregou tudo por você, inclusive, tá? Não só por nós, mas individualmente ele entregou tudo por você. Então, a sua única solução de vida é Cristo. Então, procura uma igreja, um grupo cristão, para que você possa se conectar, pessoas que realmente estão ali servindo a Deus. A gente sabe que até mesmo dentro de um contexto de igreja, tem pessoas que a igreja é um lugar de transformação. Você pode se decepcionar ou você se decepcionou com alguém dentro de uma comunidade, mas assim, é como a Aline falou aqui, olhe para Deus, olhe para a verdade, se alimente da palavra, porque você é amado ou amada, você que está aí nos ouvindo, porque a verdade de Deus é que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse versículo fala exatamente isso. Deus prova o seu amor, entregando Jesus para morrer na cruz por nós, quando ainda éramos pecadores, ou seja, não é sobre os seus méritos, não é sobre suas conquistas, mas Deus te amou incondicionalmente. Então nunca se esqueça disso e se achegue, porque Deus tem uma vida abundante para você, né, Aline? Então, falando disso, a gente vê esse episódio de Elias, que Deus sempre está buscando o homem. E uma coisa que você falou que é muito importante é qual que é o membro que você vai disponibilizar. Vai ser a língua ou vai ser a mão para poder ajudar? E você percebe que nem Deus faz dessa forma, né? A gente percebe que muitas vezes a gente acompanha as redes sociais, por exemplo, um líder que era uma pessoa pública, então ele erra e tá todo mundo apontando, todo mundo indo contra, mas a gente está no meio da humanidade. Não tem, por mais que seja homem de Deus, a gente é falho. E por mais que é líder, é falho também, porque não se tornou um super-homem. Só está ali numa posição que Deus colocou, mas é sujeito àquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, isso é importante a gente falar, porque quando Adão erra lá no Éden, quando Eva come o fruto, a Bíblia fala que Deus ele aparece no jardim. Como toda tarde ele vinha, mesmo o pecado entrando ali na humanidade, ele vem novamente numa tarde e ele faz uma pergunta. Adão, onde você está? Na verdade, ele não fez a pergunta, por que você errou? Porque, ao contrário, muitas vezes, a acusação do diabo vai ser o foco no erro. A acusação do diabo no foco do erro. Mas Deus, ele pergunta, onde você está? Onde vocês estão? Por quê? Porque Deus sempre está buscando um relacionamento com aqueles que falharam e erraram, porque a nossa fraqueza se torna forte no Senhor. É quando nós estamos fracos que somos fortes, porque Ele nos perdoa, nos transforma e nos restaura. Então isso é importante a gente falar sobre isso. O único que poderia apontar o dedo pra gente não aponta. Né? Exatamente. E a gente vive, né, apontando o dedo. Exatamente. Né, julgando. Se eu não me engano, acho que é em Mateus 7. Né? Tirar o cisco do seu olho. Né?
querendo tentar tirar o cisco do olho do outro, mas no seu próprio olho que tem o cisco. Sim. Né? Então, essa parte também é importante, né? Quando a gente fala de ansiedade, de depressão, porque você é assim, e a pessoa joga, né, a culpa pro outro, mas ao invés de perguntar, como que eu posso te ajudar? Sim. É muito difícil a gente encontrar pessoas que falam, como que eu posso te ajudar? Verdade. Ao invés de só julgar, a gente julga a todo momento. Sim. A gente tem umas perguntas aqui que chegou para você, futura doutora Aline. Amém. Já tá aí quase fechando. E as perguntas são o seguinte, vamos lá. O que você diria para a Aline de 10 anos atrás? Com toda a experiência que você tem hoje. Gente, a Aline de 10 anos atrás era uma pessoa que não imaginaria essa Aline que se tornou. A maioria das pessoas da igreja, né, quem vai assistir, eu tenho dislexia. E a dislexia, ela afeta aí em torno de 10% da população. Então, é um número aí relativamente baixo. E a dislexia, ela afeta algumas áreas do cérebro, como a parte de interpretação, leitura, alfabetização, memória. E aí, com 10 anos de idade, eu fui diagnosticada e na escola eu sofria bullying, né? Então, eu escutava que eu nunca seria nada, nunca seria ninguém, eu era um fracasso. Tentei suicídio aos 15 anos de idade. Meu Deus. Fiz várias misturas ali com produtos químicos. E aí, minha mãe chegou na hora e eu acabei jogando os produtos. E não dei continuidade ao ato. E com 20 anos de idade eu tentei o meu segundo suicídio, que foi atravessar a Avenida Faria Lima, aqui de São Paulo, que é uma avenida movimentada. Eu esperei o farol abrir e fui em sentido à rua, na frente de ônibus e carros para ser atropelada, porque eu não aguentava mais ter aquela vida. Então eu tinha vergonha do diagnóstico, né? Eu tinha muita vergonha de falar que eu tinha dislexia, porque isso era uma doença, né? Na verdade, não é uma doença, é um transtorno de aprendizagem ou do neurodesenvolvimento. Então eu era chamada de burra. Você é burra, você não sabe ler, você não sabe escrever, repetir de série. Então eu não aguentava mais essa angústia de ver os meus irmãos, né, trazendo tanta alegria para dentro de casa e eu trazendo tanta desgosto para minha família. Então, vendo hoje quem eu me tornei, né, dou palestra, dou treinamento, falo em público, ministro, é algo assim que eu nunca imaginei na minha vida. Eu sou uma pessoa totalmente introvertida, então quem me conhece sabe que eu sou introvertida. Então, entre falar em público e ficar lendo um livro, eu prefiro ficar lendo um livro em casa, mas Deus, ele tem me levado para caminhos que há 10 anos atrás, eu por Aline, eu nunca assim imaginei. Eu nunca imaginei. Então, toda essa construção, e eu creio que eu ainda estou nesse processo, eu não consigo dedicar a outra pessoa, a outro local, a não ser Deus. Porque, por mim, não sei onde eu estaria se fosse eu por mim. Mas eu sei que Deus tem muitas coisas, né, para minha vida, e eu sei que muitos lugares aí Ele quer me levar, e a palavra que eu tenho usado muito é eis-me aqui. Muito bom. Uma outra pergunta é: como foi que você conseguiu descobrir e firmar a sua identidade em Cristo? Olha, é um testemunho um pouquinho... Vou resumir. Eu estava perdida, né? Desviada, né? Caminhos estranhos, como os adolescentes dizem, né? Caminhos estranhos na vida. E aí eu tava numa reunião da empresa e aí começou, né? Vir uma voz no meu ouvido: seu irmão não tá indo pra igreja? E a reunião rolando. E eu tendo um diálogo ali, né? Depois sabendo que era o Espírito Santo, mas tava tendo um diálogo ali: seu irmão não tá indo pra igreja? Eu falei: tá. Então você vai subir, quando você subir pra sua sala, você vai ligar pro seu irmão e vai marcar pra ir pra igreja. Meu Deus. Falei, tá bom. E aí, nesse pensamento, começou a vir: você vai passar mal, você vai pro hospital, deu um nome do hospital, eu nunca tinha ido nesse hospital, você vai pro hospital São Luís, vai acontecer isso. Aí eu, mano, loucura, né? Nada a ver. Aí saí, viagem total. Aí saí da sala de reunião, fui para o andar onde eu trabalhava e liguei pro meu irmão: Walter, você tá indo pra igreja? Tô indo, na igreja Batista da Mará, fica ali na Avenida 1, não sei o quê. Quer ir comigo? Eu falei: bora. Quantos anos atrás isso? Eu tinha 23 anos. Muitos aninhos atrás.
Eu tô na igreja há 12 anos. Boa. Uns aninhos atrás. E aí eu liguei pra ele e falei, vai ter culto de jovens e adolescentes no sábado, quer ir comigo? Isso era uma terça, segunda ou terça. Eu falei, bora, eu vou, quero ir sim, quero conhecer. E aí, beleza, entrei no carro com o Fê, porque na época a gente trabalhava junto, e falei pra ele, falei, mano, olha que loucura que veio na minha cabeça, veio que eu vou ficar doente, que vai acontecer isso, nada a ver, que brisa, né, que viagem. Cheguei em casa, eu estava perfeita de saúde. Eu cheguei em casa, quando minha mãe me abraçou, eu tava queimando em febre. Do nada. Do nada. Eu tava com a minha saúde perfeita. Minha mãe me abraçou, você tá com febre. Febre, mediu, eu tava com febre. Aí tomei remédio, a febre não baixava, fui pro hospital. Não o São Luís, fui em outro hospital, cheguei lá, tomei um medicamento e voltei pra casa. No dia seguinte, eu acordei com uma alergia do medicamento. Eu nunca tive nenhum tipo de alergia de medicamento. Eu tava toda empelotada, toda vermelha, com alergia no rosto e encostava, doía. Tava toda inchada, não cabia tênis no meu pé. Mas eu fui trabalhar mesmo assim. Cheguei no trabalho, meu gerente olhou pro meu pé e falou, você não vai trabalhar assim não, menina. Você vai pro São Luís agora. Na hora eu olhei e falei, opa. Que doideira é essa? Que loucura, meu. Aí fui pro hospital. Enfim, de terça a sexta, indo em hospital, ninguém até hoje descobriu o que eu tive. Aí chegou sábado. E aí sábado todo mundo, não vai pra igreja, você tá ruim, você vai de chinelo pra igreja, você vai desse jeito? Eu falei, não, eu falei Preciso encontrar Deus. Eu falei que eu vou. Aí na hora que eu entrei na igreja, era o tio G, que tava fazendo a abertura, ele não era nem pastor, ele tava fazendo a abertura e ele falou assim, teve alguém que brigou muito pra estar aqui essa noite. Meu Deus. Mas essa noite essa pessoa ela é mais que vencedora e ela tá aqui. Aí na hora... Eu comecei a chorar. Aí me desmanchei, ali foi meu primeiro encontro, meu primeiro amor. E aí foi que de fato, assim, conheci Deus de forma profunda. E aí desde então eu venho nessa construção. Não foi fácil nessa construção de identidade, saber que ele é o pai, que ele está cuidando de todas as coisas. A gente que quer cuidar, né? Normalmente a gente quer cuidar e por último, quando a gente não consegue, a gente chama Deus. Sim. Na verdade, Deus ele está na premissa, ele tem que estar no início, né? Sim. Logo no começo. Sim. Então isso foi uma construção, mas o início foi esse start aí que Deus ele me laçou. Eu creio e entendo que há propósitos para mim. Muito bom. Muito bom. Uma outra pergunta é como conciliar empreendedorismo, ser empresária hoje, palestrante, faculdade, igreja, liderança e intimidade com Deus? É boa essa pergunta. Desafiadora. É desafiadora. E também você estabelecer prioridades. Né? Então, estabelecer prioridades, você ter um planejamento bem feito. Então, um exemplo, a minha faculdade, ela é minha prioridade. Então, todo mundo sabe que deu 5h30, 6 horas, eu paro tudo para me organizar para ir para a faculdade. E por que a faculdade ela é a minha prioridade? Porque eu sei que Deus tem caminhos para minha vida através da minha faculdade. Sim. Então eu sei que eu tenho, que Deus tem um chamado para mim nessa área da psicologia, né? Apesar de eu ter um coração aí com um caminho um pouquinho diferente, não sei se é isso que Deus quer para minha vida, mas eu quero ir para a área criminal. Sim. Né? Então lidar com psicopatas, antissociais. Fica uma notinha de rodapé, você que tem o costume de chamar seu amigo, seu filho, sua filha de antissocial, não fale essa palavra. Antissocial é um psicopata. Então, quando eu falo, meu filho é um antissocial, ele não gosta de socializar, eu tô falando, meu filho é um psicopata, ele não gosta de estar no meio das pessoas. Repreende essa língua em nome de Jesus. Então, no nosso PG, o pessoal nem usa mais essa palavra, quando alguém fala, fulano é antissocial. Né? Então, a palavra, como a gente falou no início, tem o poder para abençoar e amaldiçoar. Então, por isso a gente tem que saber aquilo que a gente está falando, né? Aquilo que a gente está profetizando na vida das pessoas. Então, conciliar trabalho, empreendedorismo, é uma correria, mas é definir prioridades, né? Definir prioridades, saber o que é prioridade. Então, igual rede social. Se você entra na rede social, você não está definindo suas prioridades. Sua prioridade está sendo sua rede social. E isso está te levando para onde? Essa é a pergunta que você tem que fazer, né? Então, é definir prioridades. Então, eu tenho horário de entrar e de sair do meu trabalho, eu tenho horário da minha faculdade, eu tenho horário de estudo, eu tenho horário para fazer o meu momento com Deus, para fazer a leitura de livro. Então, é definir horários. Organização. Organizar o seu tempo. E a rede social é aquilo, ela vem destruindo o tempo de muitas pessoas. A gente fala, mas eu não tenho tempo de orar.
olha lá no seu aplicativo quanto tempo você ficou numa rede social. Sim, faz sentido. Né? Então, quando é prioridade, você faz. Se tiver um seu ente querido no hospital internado precisando de você, você vai arrumar tempo e vai lá. Sim. Né? Então, é realmente definir a prioridade. Porque aquilo que você quer, você prioriza. Aquilo que você não quer, você justifica. Sim. Boa. Aí a pergunta é, você está priorizando ou você está justificando? Meu Deus. Pergunta aí, pessoal. Pra você responder aí. Responde nos comentários aí. E aqui, ó. O que você aconselharia hoje para uma pessoa se autoconhecer? Leitura da Bíblia. Meu Deus. Né? Se você quer se conhecer, quer formar a sua identidade, o primeiro passo é a leitura da Bíblia. Né? Que aí você começa a repreender aquilo que falam de você. Né? Porque às vezes a gente permite que as pessoas falam coisas para você que você não é. Sim. Né? Então, você é lerdo. Tá na Bíblia que Deus criou pessoas lerdas? Sim. Você é burro, você é incompetente, você é feio, você é gordo, você é essa... Quando eu leio a Bíblia, eu firmo a minha identidade porque eu questiono, isso que tá falando de mim tá na Bíblia? Muito bom isso. Não tá, então não cabe a mim. Boa. Porque não é pra mim. Então, primeiro, ler a Bíblia. A leitura da Bíblia, ela já começa a trabalhar muitos pontos na questão daquilo que entra na sua mente. Também o autoconhecimento é extremamente importante. Como que você busca o autoconhecimento? Leituras. Hoje existem inúmeros livros de inteligência emocional. Eu não gosto muito dessa palavra de autoconhecimento, eu prefiro autodesenvolvimento. Sim, sim. Né? Ou de autoajuda. Eu não estou buscando ajuda, eu quero me desenvolver como pessoa. Sim. Então eu prefiro utilizar, né, livros de autodesenvolvimento. Então existem inúmeros livros de autodesenvolvimento. Buscar terapia. Gente, terapia é maravilhoso. Então, é um momento ali que você conversa, você coloca pra fora aquilo que você pensa, aquilo que você sente, sem ser julgado, sem correr o risco de pessoas passar aquilo que você está falando adiante, sem medo. Porque você tem medo de falar alguma coisa que você pensa e as pessoas levarem adiante. Sim. Né? Então, eu creio que sejam esses caminhos. Né? Exercício físico. É importante. É importantíssimo. Então, um exemplo meu, eu faço exercício físico não para corpo, eu faço exercício físico para mente. Então, por causa da minha dislexia, eu tenho problema de memória. Você luta kickboxer, né? Muay Thai. Só o corpo come. Faço. Muay Thai. Então, eu não faço por causa do meu corpo. Eu quero ficar magra, Não, eu faço por causa da minha mente. Então, quando eu faço exercício físico, eu diminuo o cortisol no meu organismo, eu diminuo a adrenalina no meu organismo, eu consigo ter uma memória melhor, eu consigo ter uma cognição melhor, eu consigo absorver as informações melhor. Então, essa questão do exercício físico, a alimentação é extremamente importante. Então, a alimentação também faz parte do autoconhecimento e também do plano espiritual, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E a pergunta é, o que você tem feito com o templo do Espírito Santo? Né? Você tem se alimentado daquilo que de fato o seu corpo precisa ou você está destruindo o seu corpo? É tão importante você falar isso. Eu estou lendo um livro, inclusive, do Luciano Subirá, e ele fala uma definição muito importante. Ele fala assim, tem pessoas que estão morrendo antes do tempo. Que a Bíblia fala, né, sobre... E Deus, na verdade, assim, e Deus chamou Abraão. Chegou na sua idade X, Deus chamou ele. Só que a Bíblia também fala de pessoas que morreram antes do tempo. E Deus não chama pessoas, muitas vezes, antes do tempo. É a pessoa que antecipou por causa que ela não levou sua saúde a sério, não fez exercícios físicos. Então, é como se a pessoa fosse um suicida, né? Então, isso é muito importante, é bom você falar isso. E aí, tem até uma frase que recentemente, sobre esse assunto que você está falando agora, eu anotei. Não, a Bíblia, na verdade, é uma frase desse livro que fala assim, quando você vive em obediência a Deus em relação ao seu corpo físico, você vai viver dias longos, mas você vai ter vida nos seus dias longos. Olha que interessante. Então, isso daí é muito importante. Mais duas perguntas aqui. Um desafio que você venceu para estar nesse podcast hoje? Eu mesma. Quando me chamam para ministrar, quando me chamam, a primeira coisa que vem na minha cabeça é não vou. Mas aí vem Deus e fala, todo o conhecimento que eu te dei, todas as oportunidades que eu estou te dando, não é para você, mas é através de você
que pessoas serão tocadas. Boa. Então, o maior desafio é sempre sou eu. Qual o seu personagem bíblico favorito? Que mais você se identifica? Jonas. Brincadeira. Eita Deus. Arrependi. José. E é que José ele passou por muitas situações e vendo na Bíblia até as situações mais desafiadoras ele dava graça, ele tinha fé que Deus tinha algo maior para ele. É verdade. Então eu busco me apegar e também a Davi, né, que Davi foi um improvável. Foi improvável. Né, aos olhos humanos ele era improvável. Nem o seu pai considerava ele mesmo, né? Então ele tinha praticamente minha altura, 1,60 de altura, então ele era pequenininho. Ruivo, né? Antigamente ser ruivo era uma aberração da humanidade, né? Antigamente Sim. ser ruivos esse moleque não é normal. Não é normal. Então a cor do cabelo definia ali se a pessoa era normal ou não. Então ele foi um improvável. Então para mim também é um personagem bíblico que também me inspira por Deus ter levantado o improvável. Glória a Deus. Quais são os desafios que você enfrenta na liderança que te ajudam a viver melhor? A liderança dos adolescentes? Isso. São muitos desafios. Um dos desafios que a gente te marca muito. Um dos desafios que a gente tem assim grande é fazer com que eles entendam que Deus está levantando eles para um exército, né? Para algo maior. E muitas vezes a gente puxa e não tem essa resposta deles. Então é sempre estar buscando, criando coisas novas, chamando, reunindo, incentivando. Tem alguns que a gente coloca para fazer PG. No começo eles querem sair correndo, mas a gente incentiva, estimula. Vai desenvolvendo. Então o maior desafio é ter essa resposta deles com relação a tudo que a gente tem feito. Então é buscar a criatividade mesmo, esse é o maior desafio pra gente. Boa. Para a gente fechar aqui, na sua opinião, qual a rede social que mais tem destruído as pessoas nos dias de hoje? As redes sociais, tem um filme, na verdade é um documentário que chama... Como que chama? O Dilema das Redes. Eu assisti já. O Dilema das Redes. E lá no Dilema das Redes aparece, né, CEOs falando que os filhos dos criadores não usam esse tipo de rede social porque eles sabem o quão isso é prejudicial. Então hoje, se a gente for olhar, hoje o Facebook está reduzindo bem. Então hoje o Facebook ele é mais usado para business, negócio. Então TikTok, Instagram... TikTok é pesado. Então ele tem sido assim um caminho assim que tem sem volta, que tem levado aí pessoas a perderem, e aqui eu digo perder, né, muito tempo nesse tipo de redes, e ao invés de estar construindo, né, algo na sua vida, algo espiritual, acaba destruindo, né? Que aquilo que eu comecei falando de Mateus 6, né, que os olhos é a luz para o corpo, né? Aquilo que você está olhando vai trazer bênçãos ou maldição para a sua vida. Então, para mim, essas redes sociais, ela tem que ser usada com moderação. E a gente tem que saber e respeitar que nós precisamos de tempo de silêncio. Sim. Hoje as pessoas elas não conseguem ficar no silêncio. Fica 3 pessoas sem ninguém falar uma com a outra. Há um constrangimento, porque as pessoas não estão acostumadas com silêncio. E a gente só consegue se ouvir e ouvir a Deus no silêncio. É verdade. E as redes sociais não permitem a gente ter esse silêncio. Então, meu irmão, entra no seu momento de oração sem o celular, a partir de hoje. Foi muito bom esse tempo. A gente vai ter outras oportunidades de estar aqui. E antes de a gente fechar, recomenda 2 livros aí, um de inteligência emocional que seja importante para que as pessoas possam ler, e um livro bíblico que vai trazer uma construção de mentalidade. Que você leu e você fala assim, cara, esse livro é bom. Fora esse que tá aqui na mesa. Então, eu tô esperando, você tava olhando aí, eu tô esperando. Fora ele, que daqui a pouco a gente vai falar, mas fala de 2 aí.
Ai, são tantos livros. Tem o da Joyce, que é O Campo da Batalha da Mente, que é um livro muito bom, bem confrontador, mas mais do que ler e participar até de ministrações, a gente tem que entender que aquilo que eu leio, aquilo que eu escuto, o que eu coloco em prática? Muito bom. Porque igual, você pode estar ouvindo esse podcast e falar, mas isso eu já conheço. Isso eu já sei. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é, mas eu estou colocando em prática? Boa. Então a gente tem que colocar em prática. Então, leia esse livro, é muito bom e coloque em prática. E para inteligência emocional, existem também muitos livros bons, mas tem um livro que eu até vi que você tem ali na sua biblioteca, que é a Carolina Leaf. Vou até colar daqui, ó. Que é Ative Seu Cérebro. Ele é bom, mano. Então, ele é muito bom porque ele traz tudo aquilo que faz bem pro seu cérebro, tudo aquilo que faz mal pro seu cérebro, né? Então, nós temos aqui uma máquina que, por mais que tenha inteligência artificial, inúmeras tecnologias, vai ser praticamente impossível alguém fazer um cérebro com a perfeição que Deus fez. Sim. Então, a gente tem que saber se a gente está usando o nosso cérebro de uma forma construtiva ou destrutiva. Boa, muito bom. Muito bom a gente estar junto. E tem esse livro também que a gente lançou aqui faz depois de quase 1 ano e meio ali se dedicando para poder escrever esse livro. Realmente saiu, finalmente saiu, né, na verdade, que é o livro Filho, que é um livro que eu escrevi e fala exatamente sobre como você viver fé como estilo de vida, como você fala de identidade, de construção e de vida diária. A gente vai disponibilizar o link logo menos nos nossos comentários aí do podcast, da descrição, mas a gente fala exatamente sobre isso, identidade, experiências e também como viver a vida cristã de uma forma prática, que isso é o que a gente precisa nos nossos dias. Então, Aline, foi muito bom a gente estar aqui junto, e aí eu falo para vocês, pessoal, a gente vai deixar o Instagram da Aline aqui na nossa descrição para que vocês possam seguir ela. Ela tem sido uma voz na nossa igreja local, também aí na área de empreendedorismo. Ela pode te ajudar de várias formas. E para você que ficou até o final desse vídeo, o que fez sentido, comenta, compartilha com o máximo de pessoas. Eu sempre procuro falar uma coisa que é muito importante. Nós somos transformados por muitos conteúdos. Eu, várias vezes, ouvi podcasts onde Deus falou comigo, eu consegui acelerar algumas coisas em relação, não na ansiedade, mas em relação a algumas áreas da minha vida que estavam paradas, e através de uma conversa de mesa, assim, de podcast, Deus destravou algumas áreas da minha vida. Então, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Isso é uma forma de nós expandirmos e anunciarmos a boa notícia e pregarmos o evangelho através de um compartilhamento. Compartilhe, envia para o máximo de amigos, marca as pessoas, fala também aí nos comentários aquilo que fez mais sentido para você. E nós estamos aqui para poder servir, para poder continuarmos aí nessa jornada de fé e trazendo o evangelho de forma prática. Se aí eu pedir para a Aline se despedir. Amém. Bom, também se vocês quiserem mais vídeos aí com assuntos de psicologia, empreendedorismo, né, deixa aí nos comentários qual assunto que te desperta interesse de conhecer um pouquinho mais, né, que aí o Sandro pode marcar aí podcasts voltados para esses assuntos aí que também que vocês têm interesse. Bom, finalizando, assim como eu iniciei, um prazer enorme estar aqui. Muito bom. Muito obrigada pela oportunidade, né, de trazer um pouquinho, né, daquilo que eu estudo, mas mais importante, né, da fé, que quando eu junto esses dois, aí meu coração transborda de alegria, porque são, né, dois amores que eu tenho aí, que é a minha área, e falar de Deus junto é algo que eu sei que pode transformar e trazer bênçãos para a vida de muitas pessoas, assim como tem sido bênção na minha vida. Valeu. Obrigado. Pessoal, que Deus abençoe vocês e continuem avançando e construindo nessa jornada de fé, e até o nosso próximo podcast. Me comprem. Me comprem.